Então, o que, que a gente vai ter no período Vargas? Medidas econômicas, né? Quais são as medidas econômicas que o Vargas ele vai adotar com o objetivo a esse processo de modernização econômica? É que a gente vai listar algumas. Primeiro, a criação de empresas estatais, daí a gente pode citar a CSN, Vale do Rio Doce, Petrobras, lá na década de 50. Aqui eu estou falando de Era Vargas, pessoal, eu estou falando do amplo mesmo, tá? Desde a década de 30 e 45 e também do segundo governo Vargas lá na década de 50. Então, a criação de empresas estatais, a CSN, Vale do Rio Doce, Petrobras, aí você imagina a Eletrobras e outras que você vai ter ao longo do processo. Aqui, então você tem Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, indústria de base, né, produção de aço, né, processamento dos minérios, né, que era fundamental para o surgimento da industrialização nacional, porque a base de uma indústria, né, é a chamada indústria de base. Então, para que existam indústrias de outros setores, é preciso que exista a indústria de base, né, que é quem vai garantir ali a produção, o processamento, né, e beneficiamento dos minérios e tal, da transformação em aço, as barras de ferro, que são fundamentais para o desenvolvimento industrial. Então, criado em 1941, né, já no Estado Novo, a Companhia Vale do Rio Doce, né, que é a extração e exportação do minério de ferro, base também, né, do processo de industrialização, tá? A gente tem a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, de 45, claro, fundamental na geração de energia e fornecimento de água. É importante lembrar que industrialização não ocorre, né? É difícil a industrialização sem também um processo de modernização do sistema energético. Daí a necessidade de criação de hidrelétricos, termoelétricos e tudo mais, para garantir a energia para essas fábricas, né? E aí, claro, essa energia vai sendo utilizada também para enfim, né, a sociedade de maneira geral, né, iluminação pública, iluminação das casas, né, então isso já também ampliava o potencial energético no Brasil. Não é à toa que você lembra lá, como falei, né, o Juscelino Kubitschek foi um dos também que investiu bastante nesse processo de industrialização, também abriu, né, criou novas hidrelétricas justamente para ampliar o potencial energético. O Vargas faz isso. A Petrobras, né, que é importantíssimo, né, aí no caso aí o monopólio da extração do petróleo. O petróleo tornou-se, né, uma das principais fontes energéticas, né, do nosso período, né, do século XX e também do XXI. Então, o monopólio, pessoal, é o domínio exclusivo, tá? Então, a Petrobras, só ela podia extrair o petróleo aqui do Brasil, tá? Então, a exploração desse petróleo era fonte ali, né, de enriquecimento, né, de garantia do domínio nacional sobre essa riqueza. Então, como eu falei, você está vendo que todas essas empresas elas vão atuar sobre áreas fundamentais, porque o Vargas, né, vai propor justamente um desenvolvimento industrializado mais ligado à indústria nacional. Então, você vê que todas essas são indústrias estatais, e em sua grande maioria, né, elas vão exercer o domínio quase que monopolizado ali da sua área, certo? E aí também o Vargas vai adotar as chamadas políticas de ocupação ao interior, né? Incentiva a ocupação do interior. E isso vale a chamada Marcha para o Oeste, né? Que foi basicamente a ocupação do centro-oeste do Brasil, aquela região ali, né? Por meio de incentivar a migração e a expansão de fronteiras agrícolas. A ideia era utilizar aquelas terras, tornar aquelas terras produtivas. Você vai ter a migração, você vai ter terras que vão ser dadas, né, justamente para a produção agrícola daquela região ali do centro-oeste. E você também vai ter os chamados soldados da borracha, que vão atuar lá na região amazônica, né? A questão dos soldados da borracha é uma questão bastante singular, né? Porque assim, o ciclo da borracha ele já vinha em declínio há bastante tempo, né? Desde o início do século XX, quando a borracha começa a ser produzida lá na Ásia, né, na Malásia, e aí lá a borracha era mais barata, então a boa parte dos países europeus passam a comprar borracha lá da região da Ásia, e aí a borracha brasileira começa a entrar em declínio e tal. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, dá para ver aqui, ó,
Vocês estão vendo? 1943, 1945, a Segunda Guerra Mundial vai de 1939 a 1945. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, quando Vargas entra em aliança com os aliados, né, com os Estados Unidos principalmente, e o Japão tinha conquistado a região lá da Malásia, então o envio de borracha lá para a Europa e também para os Estados Unidos ele ficou desabastecido, porque o Japão impedia, né, esse contato, já que o Japão fazia parte do eixo que era inimigo, né, profundo aí dos aliados, no caso aí dos Estados Unidos. Então o Brasil acaba assumindo, né, com os Estados Unidos a responsabilidade da extração e do envio da borracha para os aliados, né, para ajudar na fabricação de uma série de equipamentos para a guerra, né? Botas, pneus para carros, né, borracha para fazer botes e tal, e aí vai, enfim, uma série de usos que a borracha tinha, e a escassez, né, ocasionada pelo domínio japonês lá na Malásia vai fazer com que o Brasil tomasse essa posição de importância. E aí o Vargas então passa a convocar, né, o alistamento literalmente de milhares de pessoas, né, no Brasil todo, mas principalmente da região Nordeste, para trabalhar na Amazônia, né, nos seringais, né, para extrair o látex das seringueiras, e esse látex seria enviado então para os Estados Unidos, né, para os países aliados, para enfim, auxiliar na guerra, né, chamados soldados da borracha, daí o nome, né, muitos, até você vai ter o alistamento, você vai ter justamente essa ideia, né, enquanto você tinha ali os soldados da força expedicionária, que foi lutar lá na guerra lá na Itália, você também tinha os soldados que lutavam no Brasil, né, aqueles que iam lá para os seringais e extraíam o látex. Só que na verdade isso não vai ser, né, tão belo como no discurso, né? Na verdade, muitos desses, mais de 50 mil pessoas foram enviados, tá, para os seringais. Condições precárias de trabalho, né, da extração, uma super exploração por parte dos donos, né, dos seringueiros, né, donos dos seringais, na verdade. Você vai ter, eles não vão ser reconhecidos mesmo ao fim da guerra. Muitos desses soldados não receberam os pracinhas, né, que foram os soldados da força expedicionária, foram condecorados, receberam uma série de honrarias, né, ainda que também um tanto quanto limitados, mas receberam, enquanto que os soldados da borracha, né, aqueles que foram para os seringais, não conseguiram a mesma coisa. Muitos foram para lá com a promessa de enriquecimento, mas na verdade ficaram lá trabalhando por anos e anos sem nunca conseguir sequer voltar para a sua terra natal, né, porque muitas vezes o que eles ganhavam lá não era suficiente para sobreviver, então eles deviam aos donos dos seringueiros, o que fazia com que eles tivessem que ficar para pagar essa dívida, e eles acabavam contraindo mais dívidas, e assim você vai viver num processo, né, eterno de contínuo de dívidas que impediam muitos desses seringueiros de voltarem para casa, né? Então, quer dizer, de novo, né, você vai ter aqui a contradição, né? Então, um processo de modernização muito caro, né? Em questão, fora tudo isso, pessoal, ainda tinha a situação das doenças, tá? A Amazônia ali você vai ter muitos desses soldados que vão contrair a malária, né? Malária, que foi uma doença que matou muita gente naquela região. E já que era uma região extremamente isolada, você não tinha médicos, né? Não tinha hospitais, não haviam tratamentos muito especiais aí para essas doenças, o que fazia com que muitos desses morressem de doença, né, da malária, morressem em decorrência de outros animais silvestres, né, enfim. E também, claro, né, da superexploração, da fome e de vários outros fatores. Então, aqui algumas imagens desse processo de modernização. Então, aqui a Companhia do Vale do Rio Doce, né, extração do minério de ferro, eram enviados por esses trens, essas locomotivas que carregavam esses minérios de ferro. Aqui a gente tem a companhia lá a siderúrgica, né, a Companhia Siderúrgica Nacional, que aqui você vai ter uma comemoração aí, né, saudando aí o Vargas, né, como o criador, o grande criador aí da siderúrgica nacional, né? Claro que tudo isso faz parte de uma campanha, pessoal, de
vamos dizer assim, de idealização do Vargas, né, de construção da imagem do Vargas. Aqui a gente tem novamente o Vargas e a companhia, a Petrobras, né, então aqui a inauguração das refinarias, né, que o Vargas com a mão suja de petróleo, né, também uma imagem bastante icônica. Aí você vai ter a chamada campanha do Petróleo é Nosso, vão ter desfiles cívicos, de que outras pessoas, além do Vargas, também vão se apropriar dessa campanha, né, como discurso, tá? E aqui alguns demais sobre os soldados da borracha, né? Interessante aqui esse cartaz, né, que colocava os seringueiros no mesmo patamar dos soldados, né, dos pracinhas. Então é aqui, ó, cada um no seu lugar. Então, enquanto você tem aqui os soldados defendendo o Brasil, né, na linha de frente aqui do Brasil, você tem aqui, ó, os seringueiros lá na Amazônia, né, extraindo. Então cada um no seu lugar para a vitória, né? Então havia essa ideia de que os soldados aqui eles estavam colaborando aí para a, a, a vitória do Brasil, a vitória dos aliados na guerra contra a Alemanha, né? Então, aqui um seringueiro, né, você faz esse corte lateral aqui, ó, no tronco, né, da seringueira, ele vai sair aquela seiva branca, né, que é o látex. Ela é aparada numa espécie de funil, de balde, né, de recipiente, e aí você vai extraindo esse látex, e aí esse látex ele é utilizado para fazer a, a, a borracha. É importante destacar, pessoal, que aqui eles entravam na mata mesmo, né, então, como eu falei, animais silvestres, doenças, né, da floresta, a fome, né, fez com que muitos acabassem morrendo nesse processo. Tem um filme, quer dizer, um documentário, na verdade, que vale a pena assistir, tá? Para quem quiser assistir, vale a pena, fica aí a dica, que o nome dele é Soldados da Borracha. Foi um filme produzido pelo IFAM, né? Quer dizer, é financiado pelo IFAM. Vale assistir, né? Que é o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Vale a pena assistir porque vai contar um pouco sobre a realidade desses seringueiros, contada pelos próprios seringueiros, né? Então é bem interessante o filme, vale a pena. E aqui uma imagem também dos caminhões, né? Dos caminhões de alistamento que levavam, né, esses trabalhadores, né, soldados da borracha, para a Amazônia. Então eles iam muitas vezes sem levar muita coisa, né? Levava ali uma sacola de roupa, e aí alguns levavam um violão, um objeto pessoal de importância sentimental, e aí ia para a Amazônia, muitas vezes com promessa de enriquecimento, mas que ao final das contas, com o fim da guerra, isso não vai acontecer. E outra coisa, com o fim da guerra, muitos dos soldados pracinhas da Força Expedicionária voltaram e terminaram ali o seu trabalho. Os seringueiros não, né? Eles permaneceram trabalhando mesmo décadas depois do fim da guerra, tá? Então, pessoal, por hoje é só, né? Essa primeira parte sobre o período Vargas ali, né? Sobre a política econômica do período Vargas. Já dá para perceber como esse processo de modernização ele é contraditório, ele é excludente, ele beneficia alguns enquanto outros permanecem, né, com muitas dificuldades. Então mais para a gente ter essa visão mais geral. Na próxima aula a gente vai falar mais sobre a década de 50 e 60 ali, que é o período democrático do Brasil, ali, o período ali da década de 50 e 60, tá bom? Então não deixem de enviar suas dúvidas lá no Google Class. Muito obrigado por assistir e até a próxima.